Gente, então, boa noite a todos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao 7º encontro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusiva, Contextos de Formação, Políticas e Prática de Educação Inclusiva, o GPEI, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. Hoje a gente está com o tema Ensino Colaborativo na Educação Inclusiva, Avanços e Desafios, que será abordado pela professora doutora Carla Ariela Rios Vilaronga. A professora Carla Vilaronga, ela é do Instituto Federal de São Paulo e também desenvolve várias atividades na UFSCar. Daqui a pouco ela vai falar mais para a gente sobre essas atividades. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, que estão aqui soltos e agora um pouco cortados, apesar do sinal em libras continuar sendo esse. Eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou utilizando aqui um óculos marrom, eu estou com uma blusa cinza e um colar dourado, e usando 3 brincos pequenos em cada orelha. Como eu disse, esse aqui é o meu sinal em libras, é a configuração de D, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora e descendo até a cintura. Atrás de mim, eu tenho um armário de madeira com diversos livros. Eu sou professora de Libras e Educação Inclusiva aqui na UFSB. Estou doutoranda em Linguagens e Representações na UESC. Sou mestra em Letras, graduada em Letras Português, em Letras Libras, em Pedagogia e Normal Superior. Sou especialista em Libras, Supervisão Escolar, Educação à Distância e Educação Especial e Inclusiva. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no 7º GPEI. É através do GPEI que a gente almeja congregar professores e acadêmicos de diversas áreas e demais interessados em refletir e discutir sobre aspectos que envolvem as concepções, princípios e diretrizes para um sistema educacional inclusivo. A gente hoje também quer agradecer desde já aos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, a Crisiane de Freitas Soares, da UFPEL, a Luana Isabel Gonçalves de Lima, da Universidade Federal de Viçosa, do Maílson Matos Marques, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, e do Tiago Loyola Franco, da UFMG. Esse evento será gravado, a cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo da UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber um alerta assim que a gente depositar algum conteúdo novo, né? E deixe seu like. Durante o nosso encontro, a gente pede também que, para melhor visualização da equipe de suporte, a gente pede que quando vocês forem comentar, colocar alguma sugestão no chat, por gentileza, vocês coloquem na frente a hashtag GPEI. E depois da fala da professora, caso alguém queira também comentar oralmente, é só levantar a mãozinha. Até o final do encontro, a gente vai disponibilizar um link para registro de frequência. E a gente solicita também que, por gentileza, que com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes, que vocês deixem os áudios e as câmeras desligados para maior visualização dos tradutores e intérpretes de Libras língua portuguesa por parte das pessoas surdas que estão com a gente nesse evento devido à plataforma Google Meet. Bom, e para a gente dar início ao nosso 7º encontro do GPEI, eu quero convidar a professora doutora Carla Ariela Rios Vilaronga. Ela é doutora em Educação Especial pela UFSCar, ela é mestra em Educação pela Unesp, especialista em Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva pelo IFTM, é graduada em Pedagogia pela Unesp, atualmente ela é docente no Instituto Federal de São Paulo e atua como docente colaboradora do programa de pós-graduação em Educação Especial da UFSCar. Tem se dedicado em pesquisas relacionadas à formação de professores, formação de professores na área da educação inclusiva e ensino colaborativo. A professora Carla também é líder do grupo de pesquisa Inclusão Escolar na Rede de Educação Profissional e Tecnológica, e ela vai abordar o tema Ensino Colaborativo na Educação Inclusiva, Avanços e Desafios. Professora, seja muito bem-vinda ao UFSB, fique à vontade. Então, olá, pessoal, boa noite, agora formalmente gravando, né? Eu sou a professora Carla, sou uma mulher branca, tenho os olhos verdes,
estou usando o cabelo solto, ele está um pouco avermelhado, e uso um colar de sementes e uma camiseta preta. Ao meu fundo aparecem alguns livros, um armário e uma impressora. Vou usar algumas imagens nos slides, vou tentar fazer a audiodescrição delas. Se tiver alguém aqui com baixa visão ou alguma pessoa cega assistindo nesse momento e não entender a imagem, eu dou a liberdade para voltar e para pedir para retomar a descrição, para fazer o entendimento das mesmas, tá bom? Eu quero agradecer o convite por estar aqui com vocês, né? Essa organização esplendorosa de tanto tempo, né? Toda sistematizada, agradeço muito, né? O contato, o convite, a confiança por estar aqui com vocês. Estou entendendo que alguns de vocês já têm algum contato prévio com o ensino colaborativo, que já estudou o tema, não é isso, Daniane? Que já fizeram um diálogo anterior, né? Diálogo anterior, alguns não. Uma maioria dos integrantes já são especialistas na área, mas nós temos também integrantes no grupo que são acadêmicos da UFSB, acadêmicos de outras instituições e que não têm tanto contato ainda com a educação inclusiva. E como o evento é aberto ao público, também pode ter outras pessoas também que não tiveram acesso. Mas, numa maioria, o pessoal é especialista em educação inclusiva. Tá, então eu vou fazer uma fala direcionada para esse público, tá? O público que já tem alguma formação no tema. E se alguém precisar de mais informação, põe a pergunta aqui, eu peço para voltar que eu retomo depois, tá bom? Então eu fiz alguns slides para orientar, eles são todos brancos com letras pretas, acho que eu usei Arial ou Verdano, não lembro qual das duas. A primeira coisa que eu começo a discussão sobre o ensino colaborativo é o conceito que a gente parte de atendimento educacional especializado e o diálogo que a gente tem com esse conceito, né, que está na política. A gente vem trazendo a garantia do AEE, que no nosso entendimento, na nossa leitura da lei, oferecido pelo professor de educação especial, né, então, que são professores especializados, então a gente parte desse pressuposto que vão ter professores formados em pedagogia, em licenciatura, com uma pós em educação especial, ou professores licenciados em educação especial. A gente parte, então, que com toda a perspectiva legal, que ampara esse professor e fecha essa discussão, depois se alguém quiser o slide, na Lei Brasileira de Inclusão, tá? Que vai garantir o atendimento educacional especializado para os estudantes público-alvo da educação especial, estudantes com deficiência que demandarem esse apoio específico, tá bom? Assim como os outros serviços. Por que eu falo isso? Porque quando a gente entende o ensino colaborativo, que vai ser o que a gente vai abordar, dentro de uma forma de atendimento educacional especializado, eu estou falando de um professor de educação especial oferecendo um serviço. Eu não estou falando, né, de outros profissionais que estão no contexto da escola, a gente vai falar um pouco sobre eles. Então, eu estou falando de um professor que, além dele ter a formação, ou de ser um requisito para ocupação desse cargo, ele também tem atividades de docência, ele vai ter plano de carreira de professor, ele vai planejar realizar atividade e avaliar que são atividades que, no nosso entendimento, são atividades do ensino. Então, o que tem acontecido aí nesses apoios que ocorrem dentro de sala de aula, pelo menos por aqui, eu não sei como está aí, que tem, né, algumas prefeituras, municípios, estados, até o Instituto Federal, têm oferecido outros profissionais ou aprendizes de profissionais que entram em sala de aula e geralmente fazem parceria direto com o estudante, não com o professor, que é o que a gente vai discutir aqui. Então, tem a entrada do estagiário, nas pessoas terceirizadas, como aqui no Instituto Federal, que são empresas, do monitor de inclusão, do profissional de apoio. Então, tem várias pessoas, inclusive algumas que se exige docência, mas não se coloca como cargo de docente, que entram lá no espaço da escola e no espaço da sala de aula comum. E aí já deixo essa marca primeira, que eu não estou falando em relação ao serviço para esses profissionais. Eu entendo que na escola tem a colaboração, então
duas pessoas ou mais juntas que têm o objetivo de que o aluno aprenda, ela pode colaborar, ela pode trabalhar junto. Então, a gente parte desse conceito de colaboração. Mas se forem duas pessoas, sem ser uma especialista em educação especial e sem ser um professor da sala comum, a gente não nomeia de ensino colaborativo. Podem ser dois professores, por exemplo, um com formação em química e outro com formação em pedagogia. A gente nomeia isso de bidocência, tá? E não de ensino colaborativo. Também tem, né, um que está bem frequente e que tem sido estratégia de alguns municípios, que a gente tem justificado, que é para o barateamento, né, do serviço de educação especial, que é a brecha do profissional de apoio, o antigo cuidador. Na LBI, esse profissional seria para trabalhar com questões de alimentação, higiene, locomoção, atividades escolares que tenham relação, né, que não foram preparadas por um docente, não tem função docente, porque não podem entrar em funções previamente definidas. Então, assim, por exemplo, o estudante, a professora passou uma atividade que precisa fazer auxílio da tesoura. Esse profissional é o que vai auxiliar ele a usar a tesoura, se ele não puder ter ajuda de um amigo ou ter autonomia para uso. Mas não é a pessoa que vai pensar na acessibilidade que vai ser feita para esse estudante. Mas a gente tem aí, né, vários profissionais entrando nesse lugar e fazendo esses serviços que são os serviços educacionais e não serviços de cuidado, alimentação e higiene. Então, o que a gente parte? A gente parte da ideia de que a gente tem que maximizar, né? Que todas as pessoas precisam ter oportunidade de aprendizagem no contexto da sala de aula comum. Que não tem uma única forma de ensinar o currículo, mas tem mais do que uma, e que a gente vai lutar pelo bom ensino de todos os estudantes. Por quê? Se a gente tem uma escola boa, é mais fácil da gente ter acessibilidade. Se a gente tem uma escola que o número de alunos é muito grande, que a gente não tem material didático, que a gente não tem espaço de formação docente, não tem horário de planejamento, também fica desafiante a acessibilidade, porque a gente está partindo de uma proposta de uma escola que é verdadeira, né? De uma escola que acontece, que está lá no contexto. A gente não consegue acessibilizar para o estudante algo que está ruim. Então a gente faz essa luta de forma conjunta. E a gente entende que a existência dessa entrada do professor de educação especial em sala de aula comum não exclui a necessidade da sala de recursos multifuncionais. Então, não é que a gente fala assim, é um ou outro. Não, a gente vai estudar, vai pensar no estudante, vai pensar no que ele precisa de apoio, pensando nele. O que vai ser feito fora do espaço da sala de aula e o que vai ser feito dentro do espaço da sala de aula. Então, por exemplo, eu tenho um estudante autista. Esse estudante, ele não fica parado dentro da sala de aula, ele só corre, fica para o espaço externo. Eu posso pegar ele lá, levar para o contraturno e fazer um apoio em sala de recurso? Posso, mas ele não vai adiantar de nada se eu não entrar em sala de aula para entender o que ele está correndo, para criar estratégias de apoio dentro da sala de aula, para que ele consiga trabalhar com esse comportamento lá dentro. Então, nesse objetivo do atendimento educacional especializado, que teria como foco o apoio para o estudante, eu vou definir o espaço que ele vai se realizar, podendo ser, inclusive, no espaço da biblioteca, do pátio, do refeitório, em outros espaços, e não só no espaço da sala de recurso multifuncional. Então, quando eu iniciei a Mendes, né, que é quem trouxe essa discussão, e quem me orientou no doutorado, e agora está lá no MEC, faz a crítica do serviço de tamanho único, enquanto sala de recurso de multifuncional, também não é na perspectiva de ter um outro serviço de tamanho único, que seria só o ensino colaborativo, mas nessa proposta, nessa perspectiva de que as duas trabalhariam juntos, os dois serviços, que não necessariamente precisaria ser feitos pela mesma pessoa, pelo mesmo indivíduo. Vai depender do número de alunos da escola, do número de alunos, da carga horária de trabalho, de outros fatores específicos. Então, o que a gente entende que é ensino colaborativo? É um sistema de parceria entre os professores de educação especial e os professores da sala de aula comum. Nesse entendimento de que os alunos são mais iguais do que diferentes e que a gente consegue diversificar as formas de ensinar. A gente já fala de desenho universal de aprendizagem, de diversificação de ensino, etc, etc.
A gente tem esse fortalecimento por algumas publicações. Eu coloquei algumas aqui que são vendidas lá pelo Fiscal, se alguém tiver interesse. Tá bem pequenininha a letra, eu trago as imagens do livro, mas é mais para lembrar de falar do que para vocês lerem o que está aqui. Tem várias publicações, livros, estudos feitos, como esse do Unesp, que vão trabalhar e vão entender o que é feito em sala de recurso multifuncional. E aí, não é só que a gente entende isso na teoria, mas as pesquisas trazem que só esse modelo, feito após a lei brasileira, a política de 2008, não tem contemplado as necessidades educacionais dos estudantes no espaço da sala de aula comum. E aí, a gente consegue contra-argumentar e trazer essa discussão com os 2 livros de ensino colaborativo, né, que são os que a gente tem mais trabalhado. Tem um terceiro agora, gratuito, em PDF também, se vocês quiserem, depois eu procuro o link. Para justificar e para argumentar. Né? Tá? Esse é da Nicéia Mendes, meu e da Ana Paula Zerbato, e outro é da Vera Capellini, que foi uma das primeiras professoras que estudaram ensino colaborativo, e da Ana Paula Zerbato também. Depois, né, dessa teorização e dessa discussão, alguns livros foram publicados para falar sobre essa vivência e essa colaboração lá na sala de aula comum. Alguns textos, né, escritos por professores que estão no espaço da sala de aula comum, que são da sala de aula comum, alguns textos escritos por professores que estão lá na sala de recurso e que fazem a entrada também. E que originaram mais obras e mais livros. Se vocês estiverem lá no congresso, né, de Brasileira de Educação Especial, que vai ter em novembro, eles vão estar todos à venda lá. Mas eles servem só para ilustrar, né, que aqui eu venho representando um grupo, que é o grupo de pesquisa vinculado à professora Nicéia, ela que faz a liderança desse grupo, e foi ela que trouxe, né, esses materiais inicialmente dos Estados Unidos, com essa teoria sobre ensino colaborativo, e a gente foi estudar essas teorias, né, e foi discutir um pouco como que elas podiam ser trabalhadas aqui no espaço da sala de aula comum. Então, esses 2 professores lá nesse espaço, né, que são os 2 docentes, quando eles fazem a entrada, eles vão requerer um respeito mútuo. Essa parceria vai ser baseada em paridade, então quer dizer que a palavra dos 2 vai ter o mesmo peso. Então, não quer dizer assim, então o professor de educação especial vai entrar lá para dar orientação, o professor de educação especial vai lá para ensinar o outro professor a fazer, ele pode até ensinar o outro professor a fazer, mas ali os 2 têm o mesmo peso na palavra, né, nessa discussão. Um sabendo mais do contexto da sala de aula e outro sabendo mais sobre as especificidades da acessibilidade em relação ao estudante com deficiência. Eles vai envolver compartilhar recurso, e quando a gente fala recurso, vai desde um grampeador, uma caneta, uma folha de sulfite, até recursos maiores, e aí a gente vai também trabalhar com uma responsabilidade compartilhada, ou seja, os alunos deixam de ser o aluno da educação especial, o aluno da professora Maria, mas vai ser o aluno de todos os professores. Pode falar, Dani? Dani, pode chamar você de Dani? Pode me chamar de Dani, à vontade. Tiago, só para a gente fazer a troca, por favor. Tiago empolgou ali, Carla. Foi embora. Obrigada, Tiago. E eu falo rápido também, não ajudo, Tiago, desculpa. Eu não estou vendo vocês aqui, acho que vocês não falaram mais, e a janela de vocês não está aparecendo para mim, dos intérpretes. Acho que quando eu abro o vídeo ela não está aparecendo. Mas se eu falar muito rápido também, pode pedir para eu pausar mais, tá? Porque às vezes eu engato e esqueço. Aí qualquer coisa elas vão avisando, professora. Eles vão avisando. Que a gente tem aqui um grupozinho que aí eles vão colocando as informações por ali. Por isso que alguém já gritou, Dani, Thiago não está me vendo. Obrigada, professora, desculpa interromper. De nada. Ó, eu estou apresentando aqui um quadro que foi pintado pela professora Nicéia. Faz um tempo, a gente estava até rindo dele, porque tem retroprojetor no fundo da sala de aula, né? E faz um tempo, a gente falou que a gente já tem que refazer esse quadro de novo. Nesse quadro vai aparecer a imagem de uma professora com o livro na mão, olhando em direção aos estudantes. Na direção dos estudantes, olhando para a professora, vai ter uma outra professora curvada, um menino, aparentemente, olhando para ela, e uma menina com a mão levantada. Se eu olho essa imagem, ou se a descrição da imagem,
entendendo que o professor de educação especial vai entrar em sala para ficar do lado do estudante com deficiência, eu vou imaginar que quem é a professora de educação especial é a professora que está curvada ao lado do aluno menino. Se eu parto do pressuposto de que os dois vão transitar na sala, que eles vão ter paridade, que eles vão ter combinado a atividade, que eles vão ter uma liberdade de manejo, de pensar naquele contexto, eu não consigo falar qual das duas professoras são de educação especial. Pode ser qualquer uma das duas. Assim como eu não consigo falar qual dos dois estudantes tem deficiência, porque esses professores vão circular com todos os alunos. Que é um pouco diferente. Então, peraí. De umas imagens que eu vou apresentar daqui a pouco. Quando a gente tem, então, duas professoras que entram em sala e conseguem trabalhar de forma colaborativa, a gente tem discurso de estudantes como esses daqui lá do mestrado da Ana Paula Zerbach. Eu acho nessa sala muito mais legal com as duas professoras, porque a gente aprende mais. Por isso que eu gosto de ter duas professoras, é isso que eu queria dizer. É bom ter duas professoras porque aprendemos muito mais. E aí tem uma imagem de uma sala de aula desenhada pelas crianças, com carteiras enfileiradas uma atrás da outra, e as duas professoras tomando a frente da sala. Então, a gente percebe que o entendimento dessa sala não é que a professora Ana Paula, por exemplo, é a professora do Joaquim, né? E a professora Maria, a professora dos outros estudantes. O entendimento aqui é que as professoras são da sala toda, que é diferente de ilustrações como essas que foram feitas em cursos de formação docente. Essa ilustração tem também carteiras todas enfileiradas, aí vai ter uma professora lá na frente, vai ter um aluno público-alvo da educação especial no canto esquerdo da sala, na primeira carteira, e na frente desse aluno tem uma cadeira que é especificamente o local que ficava a professora de educação especial. Ou então, imagens como essas também, que são de cursos de formação de professores, que tem lá no fundo da sala, tem a professora da sala, né, como lá na frente, e separada dos demais alunos, no fundo da sala, tem o estudante da público-alvo da educação especial e a professora de AE, de atendimento educacional especializado. Se eu olho essa imagem, né, todas as carteiras enfileiradas e só os dois lá no fundo, eu posso entender que pode estar, inclusive, rolando uma aula paralela lá no fundo. Então, ou seja, a professora da sala de aula comum está ensinando a maioria e a professora de educação especial está fazendo uma aula paralela lá no fundo. E aí, imagina para essa criança que está lá todo mundo falando sobre vegetais, ela falando sobre animais do zoológico na atividade que a professora de educação especial levou para ela para fazer alfabetização, né? Sendo que a gente consegue trabalhar pressupostos de alfabetização, por exemplo, em uma atividade vinculada para a sala toda, que parte de um contexto da sala toda, que vai ter um momento de contação de história com todos, um momento de eles compartilharem o que eles sabem sobre o tema com todos, né? Há um momento de exercício com todos e um momento específico que ele pode focar de novo a aprendizagem das letras. Ou uma imagem como essa, que tem, né, as carteiras enfileiradas também, a professora da sala de aula como lá na frente, do lado esquerdo da sala vai ter uma professora de educação especial de pé, o aluno encurralado na parede e do lado do aluno um agente educacional, que nesse município é quem tem ensino médio. Então, imagina a concepção dessa criança, do quão difícil é ela aprender que ela está de dois adultos só para ela, exclusivamente. Ou a concepção das outras crianças em relação a ela. Então, como deve ser difícil chegar perto dessa criança, né, se ela só consegue aprender com dois adultos do lado dela. Peraí, deixa eu beber água. Então, esses são dados que são dados de pesquisa, que vêm através das pesquisas que envolvem informação e que mostraram para a gente que não adianta só ter a presença física do professor de educação especial lá na sala de aula comum. Então, essa é uma parte que tem relação com financiamento, com carga horária, com proposta, mas essa é uma parte de um todo. Tá bom. Essa é uma parte de um todo, mas não é o todo.
A gente tem que ir lá, conseguir garantia do serviço no espaço da sala de aula comum, pensar, então, o que vai ser feito por esses profissionais. E quando a gente vai buscar os teóricos que vão falar dessa organização de sala no ensino colaborativo, a gente sai, né, dessa ideia de carteiras enfileiradas e vai tentar organizar a sala de aula em outros formatos, que aí tem algumas imagens que representam, mas que é basicamente assim, né? Vai ter momentos que vai ter um professor ensinando e um professor observando, mas não quer dizer que quem está ensinando é o professor de sala de aula comum e quem está observando é de educação especial. Vai depender do que foi combinado e do objetivo daquela atividade. Vai ter momentos também que o ensino auxilia. E é da mesma forma, não quer dizer que vai ser sempre a mesma pessoa que vai ter essa configuração e nesse lugar. Então, eu trago aqui uma foto, por exemplo, desse momento, né? Um ensina e um observa. E aí tem a professora da sala de aula, comum, ensinando o estudante, e a professora de educação especial nessa configuração. Então, os estudantes estão em círculo, olhando para a professora, que vai fazer um teatro de fantoches, eu acho, e a professora está lá observando não a criança, não está encurralando a criança na parede, ela está participando da atividade ali e observando tudo que está acontecendo, né? Pensando nesse objetivo. Ou momentos que tem lá um espaço de sentado ao lado da criança, que não só é a criança com deficiência, a professora pode sentar do lado de outras crianças também. Né? Então, nessa foto, que são contextos de sala de aula de uma escola lá de Rio Claro, que é aqui no interior de São Paulo, se tem aulas que são diferenciadas, que envolvem contação, envolvem fantoche, envolvem outras configurações de carteiras, e que estão essas duas professoras fazendo parceria com o objetivo definido. Tem também imagens de um trabalho em equipe, que é as duas professoras estão à frente da sala e as duas professoras estão compartilhando o ensinar delas. Então, aqui na imagem, na foto, aparece também um trabalho com fantoche, e aí as duas professoras estão lá liderando os fantoches e fazendo a atuação de forma conjunta, contando a história de forma conjunta, pensando em atividades que envolvam e que tragam todos os estudantes para ter vontade de saber o que está acontecendo. Os autores também falam que existem estágios diferentes, né, dessa entrada, que é que eles nomeiam de paquera, namoro e casamento. Então, o que vai ter, né? Então, garantir que o professor entre em sala de aula comum. Aí, nessa entrada, vai ter aquele momento que as pessoas vão se conhecer, que vão ficar com mais dedos um com o outro, que vão ter uma comunicação que vai ser infrequente, que vai ser formal muitas vezes, né? E que aí você vai vendo, vai se conhecendo, que você pode chegar ao estágio de comprometimento, que a gente chama de namoro, que você vai poder ter uma comunicação mais frequente, aberta, interativa, com mais confiança, e que com algumas pessoas você vai chegar no casamento e com outras não. Você pode até ficar na paquera no namoro, porque é uma relação feita por duas pessoas e não por uma pessoa só. Você garante essa entrada, garante o serviço e vai tentando ver aí o que a gente vai ter de proposta para depois disso. Espera aí, só um minutinho, que tem uma visita aqui. Fala, senhor. Eu quero ficar com você. Você quer ficar aqui no meu colo? Não quero ficar olhando você. Se você ficar olhando para a mamãe vai se concentrar. Você pode ficar aqui no meu colo? Pode? Uhum. Então vem aqui, que aí a gente se concentra junto, tá bom? Espera aí. Vira desse lado para conseguir mudar o PowerPoint. E aí vamos. Outra coisa também que os autores falam é que você precisa se conhecer para poder fazer um trabalho articulado com o outro. Que para esse trabalho dar certo, também é importante você conhecer os alunos, conhecer o outro professor, e eles nomeiam o que seria conhecer o ofício. E aí, que eles nomeiam como ofício, a gente nomeia como profissão. Então, a gente precisa saber o que é a nossa profissão. Sabendo a nossa profissão, a gente vai conseguir saber qual que é a nossa função, tá bom?
A Elisângela falou, jamais imaginaria que poderiam ser intitulados por esses nomes. Nos textos, você falando do namoro, casamento e paquera, é isso, Elisângela? Ah, então, a gente também é assim, porque todo mundo lembra, né? Esse namoro, paquera e casamento vem lá de quando eu fiz a disciplina com a Iniceia a primeira vez, e que todo mundo guarda na memória ainda essa triangulação, ela fica ainda. Essa aqui eu já falei. O que a gente tem percebido que são desafios aí nesse contexto? Que o professor da sala de aula comum pode querer mais apoio do que ele está tendo para esse professor de educação especial. A gente não tem episódios, serviços, municípios que tenham um professor de educação especial por sala. E a gente nem recomendaria esse tipo de serviço. Porque a gente entende que, assim como o AE também não é exclusivo 40 horas para um aluno, que esse atendimento por sala também não seria interessante, a não ser que a gente avalie que essa criança precisaria muito de apoio o tempo inteiro. Você pode só não fazer barulho, Felipe, eu não consigo me concentrar, pode ser? Então, pode ser que você tenha um professor que vai passar por diferentes salas. E aí, o professor da sala de aula comum, quando está em dupla docência, ele fica confortável, mas na saída dele, ele vai falar, mas não adianta nada ele ficar aqui só 1 hora por semana, só 2 horas por semana, eu preciso de alguém comigo o tempo inteiro. Também pode ser que ele ache que essa mudança vai ser incompatível com as necessidades dos outros estudantes, que isso tem diminuído bastante nos relatos, porque os outros estudantes têm sido beneficiados com 2 professores que pensam em estratégias diferentes e conseguem articular de uma outra forma. Pode achar também que uma mudança vai produzir pouco efeito ou um efeito indesejado lá dentro do ano letivo, ou que o modelo está sendo imposto arbitrariamente. Então, como que tem acontecido na teoria? Na teoria, se fala que você tem que trabalhar com um professor que você tem afinidade. Na prática, a gente garante o serviço, essa parceria é feita com diferentes professores. Não quer dizer que você vai entrar em sala de alguém que quer te receber sempre. E aí, isso pode gerar embate na escola, com certeza, tá? Em muitos momentos. E que essa falta dessa definição de papéis, de como seria trabalho conjunto, vai gerar embate, vai gerar briga, vai gerar discussão. Dessa parte do conceito de ensino colaborativo, que dúvida vocês têm? Posso fazer essa pausa, Dani, para saber se a gente para por aqui? Porque eu acho que o foco dessa discussão hoje é esse conceito, né? Sim. Pessoal, pode ficar à vontade, podem tocar a mãozinha aí para poder falar, ou podem ir para o chat e escrever. Pode falar, Dilce. Oi, Ariela. Eu até escrevi aí no chat, na verdade, você falou sobre a função do professor, né? A função do professor, outro dia eu estava vendo numa palestrante aí falando que era a função do professor seria desenvolver o ser humano. E cada vez mais eu vou vendo que é exatamente isso, né? Tanto pessoas que não tenham nenhuma deficiência, quanto principalmente até pessoas com alguma deficiência. O professor vem a fazer ter esse tipo de função na realidade. Mas o que eu queria saber de você é o seguinte, todos os slides que você mostrou, todos os slides bem voltado para a educação infantil. E aí eu queria saber se essa prática, essa sua fala, se aplica também às pessoas que tenham, que já sejam adultas, né, que precisem desse auxílio, mas que já sejam adultas. Como é que se parte, como é que se aplica aí nesse caso aí? Então, vamos lá, Dilson. O apoio é para o professor, né? O foco do apoio ao professor pode ser em qualquer idade. Os exemplos que eu trouxe são de educação infantil, porque no meu imaginativo seria o público que ia ter maior demanda para essa palestra.
Peraí, só um pouquinho, filhote, vem para cá para eles me verem também. Vem cá, pronto. Mas tem, né? Eu sou professora da educação básica lá do ensino médio, e no ensino médio, eu não sou professora de educação especial aqui do IFISP, mas no ensino médio eu já fiz essa articulação. Você tá aprontando hoje, né, cara? Eu já fiz essa articulação. Então, eu já entrei com um professor de algoritmo e programação, que é uma disciplina específica do ensino médio integrado, para fazer parceria docente-docente. E nessa parceria docente-docente, não é para sentar do lado do aluno, lembra disso? Então, era a gente sentar e pensar em estratégias de atividades do que estava acontecendo em sala de aula com todo mundo. E nessa estratégia do que estava acontecendo em sala de aula com todo mundo, o que a gente precisava acessibilizar para esse estudante? Então, a gente pegava um objetivo e um conceito específico do que ia acontecer ali, e esse conceito específico que a gente ia pensar em estratégias para ele. Mas pode sim, disso. A gente não tem ainda, pelo menos eu não tenho conhecimento de ensino colaborativo no ensino superior. A gente tem da educação infantil até o ensino médio, por enquanto, tá? Ok. O que mais, gente? Aqui quem trabalha com AE já fez essa entrada em sala de aula comum? Já tentou fazer esse tipo de serviço? Como que vocês trabalham por aí? O que vocês já estudaram sobre isso? Vou falar, já que o silêncio parou e eu que sou a falastrona mesmo, então lá vai eu. Recentemente, a Daniane, eu acho até que você, eu não sei se a Carla estava, eu acho que estava, a gente teve um curso, né, onde a gente teve uma pessoa, uma professora, que ela até passou alguma coisa, foi bem interessante, e por sinal me ajudou muito no meu contexto escolar. Especialmente a Luciane, Dani, obrigada. No o meu contexto escolar é educação infantil. Amo criança, pequenas e tal. Eu tô com um aluno, ele tem TOD e também deficiência mental. Na verdade, a psiquiatra está ainda analisando essa parte. E hoje eu parei tudo que eu estava fazendo, porque eu queria observar ele. Eu queria só observar ele, porque eu quero ajudar, porque está me doendo muito ver esse aluno correr a escola inteira e ninguém faz nada, né? E eu falo, gente, ele tem uma dificuldade, mas a gente precisa tentar todo mundo ajudar, porque ele precisa se desenvolver. Que aí veio essa frase, essa coisa que eu coloquei, do desenvolvimento humano. E dói muito você ver uma criança, ele tem 8 anos, ele corre à escola, a professora não consegue manter ele na sala, não fixa com ele, a multifuncional, a pedagoga, psicopedagoga, né? Também não consegue manter, não consegue fazer nenhuma atividade. Parece assim que todo esforço que se faz para tentar ajudar ele de alguma forma é inútil. E aí, né, as pessoas deixam de mão, e isso hoje, não sei o que aconteceu, que hoje me incomodou muito, ver ele pular aqui, pular ali, correr aqui, e ele é amoroso, é um menino amoroso, mas ele não, infelizmente, ninguém está fazendo nada, nem como quando você colocou a questão da colaboração, eu achei fantástico, porque eu acredito nessa questão que uma criança que tem uma certa dificuldade, ela precisa que todos da escola auxiliem de alguma forma, mas como a gente faz isso? A gente pensa assim, disso, pelo menos o que a gente tem discutido, que a criança é da escola, não é do professor de educação especial, não é do professor de sala de aula comum, é da escola. A escola precisa pensar em estratégias para ele. É claro que essas pessoas que são as que estão mais próximas. E também a gente tem discutido que não adianta colocar um monte de pessoas para trabalhar com o mesmo caso, se essas pessoas, com o mesmo aluno, não conversarem, não criarem estratégias e objetivos em comum de trabalho com ele, né? Não fizerem os mesmos acordos, não tiverem a mesma proposta pedagógica.
E aí, nesses casos, eu acho que isso fica imprescindível, né? Não adianta ter alguém ao lado dele, alguém correndo atrás dele, alguém correndo atrás da sala de aula, se não tem objetivo traçado para ele. Que pode ser um objetivo pequeno, mas ele tem que estar sendo traçado, acordado e pensado como a escola como um todo. E eu acho que a gente tem que ir por esse caminho. Aí a gente vai para um outro conceito, né, que a gente traz na literatura, que é o plano educacional individualizado. Nesse plano educacional individualizado, é que a gente partiria, né, junto aí, estudante, família, equipe escolar, pensar em qual seriam os objetivos traçados para ele, em todos os espaços da escola, nos atendimentos externos e na sala de recurso multifuncional, lá no AE, no trabalho do AE em sala de aula comum. Então, não era cada um pensando uma coisa indo para um caminho, mas todos indo para o mesmo caminho, tentando estratégias. Eu acredito que às vezes não é que dá a sensação de potência, de que ninguém se importa, mas talvez o que falta é um direcionamento. Eu acho que a gente é comprometido, né? Luciana quer falar também? Sim, boa noite. Sou professora de apoio no ensino médio e eu acho, não, eu vivo, né, no meu dia a dia na escola, como auxiliando, né, os alunos, no caso, eu tenho 5. É complicado, porque a escola e muitos professores ainda entendem o aluno como o aluno do professor de apoio. Ele não vê o aluno dentro da escola, não. Então, quando essa inclusão, tem que fazer uma capacitação não só para a gente, né, quem busca, quem está vivendo como professor, que tem essa preocupação, no meu caso e muitos outros aí, mas dentro da escola ainda existe, né, pessoas que pensam que o professor de apoio, ele é responsável, ele que tem que adaptar as atividades, ele que tem que fazer o PDI sem auxílio, né? Seu aluno, né? Chega, vira para mim e fala assim: seu aluno está fazendo isso, o que o seu aluno fez? Não é o aluno da escola, não é o aluno dos outros professores, das outras disciplinas, é o aluno apenas do professor de apoio, da responsabilidade. Então, assim, a mudança na cabeça tem que ser né, de toda a formação de todos os professores, já que a gente está numa educação inclusiva. Não, e as pesquisas trazem isso, trazem esse contexto da responsabilização só por uma única pessoa da inclusão escolar. E trazem esse retrato. E aí, os municípios que conseguiram alterar esse contexto foi com mudança cultural. E nessa mudança cultural, por exemplo, você faz uma estratégia dentro de sala de aula comum para que eles percebam que tem atividades possíveis e que tem coisas que podem acontecer, e principalmente que os alunos com deficiência, eles são capazes de aprender, e aí isso vai se expandindo para a escola e outras equipes e outros professores também têm tido a mesma vontade e têm pedido parceria. A outra coisa também é que a gente faz pesquisa colaborativa, né? A gente tem sempre optado por fazer pesquisa colaborativa, que é essa pesquisa que tem como foco não só ir lá e ver o que está acontecendo, mas fazer alterações na prática e fazer esse trabalho conjunto. E aí, na pesquisa colaborativa também, os professores de educação especial, que é o nosso ponto de partida sempre, têm solicitado que a gente faça formação com os gestores e formação com os outros professores. Algumas formações a gente consegue, né, mais massivas, convocadas até pela gestão, e outras formações são feitas aquelas menores. Então, o professor de educação especial vem, aprende o conceito e faz as formações em aqui a gente chama de HTPC, que é o horário de trabalho coletivo, né, mas vai levando isso para a escola e vai trazendo essa discussão. Outro pressuposto para o ensino colaborativo que a gente sempre traz é que não vou falar que não dá, mas é muito difícil fazer ensino colaborativo em uma escola que a escola não é colaborativa, que as pessoas não trabalham de forma conjunta, que vê que um professor está tendo uma dificuldade e que ao invés de a escola se preparar e ajudar esse professor, vai ficar todo mundo na sala dos professores, um falando do outro. Né? Em uma escola que não compartilha material, em uma escola que não está acostumada com essa parceria, com essa entrada. Então, é mais difícil fazer ensino colaborativo em uma escola que não tem colaboração,
que as pessoas se veem como concorrente, ou que fazem só trabalho individual, que não fazem trabalho coletivo. E aí tem algumas pesquisas que iniciaram a discussão de ensino colaborativo e ampliaram para discutir, para ter momentos na escola que eram colaborativos. Bruno. Bruno, parece que seu microfone está aberto, mas a gente não está te ouvindo. Acho que ele caiu. Ele sumiu da minha tela aqui, gente. Não, ele está na sala ainda. Tá. E o microfone está até aberto, mas não está Bruno, saindo. a gente não te ouve. Ele falou que, infelizmente, ele não está conseguindo abrir o microfone. Se quiser escrever, Bruno, a gente lê, tá bom? Ou você pode sair e voltar de novo. Também. Enquanto o Bruno sai e volta de novo, tenta aí, Bruno, ver se dá Agora certo. eu acho que eu consegui. Estão me Deu ouvindo? certo, deu certo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou psicólogo e aí eu estou nos dois campos do atendimento educacional, que são dois campos distintos. Eu sou técnico do AE do município de Gandu e sou psicólogo técnico do estado, do AE do estado, né? E aí a gente percebe, dentro de todas essas falas, que a gente tem grandes demandas em relação à educação inclusiva, inclusive porque, ao ouvir a fala de todos vocês, principalmente da palestrante, eu lembrei que essa semana eu tive que sentar com a diretora da escola estadual para explicar para ela como a educação especial funcionava, que não era uma sala de reforço escolar e que não era responsabilidade de nós, enquanto técnicos de atendimento educacional especializados, preparar a aula para os alunos, já que o nosso propósito era justamente a inclusão, que nós poderíamos dar suportes, que eu, enquanto psicólogo, dava orientações acerca do comportamento, que eu fazia os acompanhamentos, mas a questão pedagógica ainda inclusive se mantém enquanto obrigação dos professores da sala de aula comum. E aí a gente vê que essa realidade ela perpassa todos os espaços, porque nas escolas municipais também acontece da mesma forma. Eles encaminham para nós, enquanto técnicos, e aí é engraçado que outro dia uma diretora da escola me ligou e ela disse assim, Bruno, pelo amor de Deus, me socorre, eu não aguento mais. E aí eu disse, professora, diretora, nós precisamos sentar para criar estratégias em comum. Nós precisamos sentar para conversarmos e criarmos uma estratégia conjunta, porque eu apenas, enquanto psicólogo e técnico de AE, não posso dar suporte para essa pessoa, esse aluno, porque eu só tenho 40 minutos com ele por semana de atendimento. É a professora que está ali o tempo todo na sala de aula e que precisa, de certa forma, criar algumas estratégias. E aí, aqui em Gandu, a gente tem uma outra demanda. A demanda de que nós temos os cuidadores da educação inclusiva, que não tem formação, porque a formação mínima é o ensino médio, e que os professores estão exigindo como se eles tivessem cunho pedagógicos, como se eles fossem professores da educação especial e eles devessem entrar na sala de aula para poder aplicar atividades, elaborar conteúdo e controlar o aluno o tempo todo, que é isso que a gente ouve e tem ouvido durante muito tempo. Então, eu acho que a obrigatoriedade da fiscalização de alguns setores dentro das escolas precisa se manter presente para que a gente consiga realmente fazer uma educação inclusiva de qualidade. Então, bora lá, Bruno. Eu vou puxar sua fala, mas eu vou rebater ela. Você me permite? Permito. Então, bora lá. Você está falando de um modelo de serviço de AE. E aí eu não sei qual que é a sua formação, se você tem formação em licenciatura só em psicologia. Então, lá na formação, é aquilo que a gente estava falando lá no começo. A gente vai discutir da importância de ter a formação na licenciatura, porque eu vou aí bater o martelo de que a formação da licenciatura em educação especial vai trazer uma expertise para se pensar nesse planejamento que vai ser conjunto. Então, ouvindo a sua fala, ela me dá um modelo de serviço que é específico, que é o que acontece em contraturno, que ele é super legal, né? Ele pode ser clínico, ele pode ir para um outro espaço, ele pode ser feito porque a gente nomeia de equipe multiprofissional, que é o psicólogo, por exemplo. Então, na corrente teórica, seriam dois serviços diferentes. Você prestaria o serviço como psicólogo, não como atendimento educacional especializado, que isso é feito por um professor de educação especial, mas enquanto equipe multiprofissional.
No serviço do atendimento educacional especializado, a gente vai dizer, quando ele ocorre ensino colaborativo, que a responsabilidade não é só do professor da sala de aula comum, mas os dois professores. Os dois professores, juntos no espaço da sala de aula comum, têm, sim, a obrigação de planejar juntos, realizar juntos e avaliar juntos. Não quer dizer que eles vão conseguir estar o tempo inteiro juntos, mas que a gente tira essa responsabilidade só do professor da sala de aula comum. E aí, muito do que tem acontecido dos professores ficarem perdidos é resolvido, inclusive com essa parte formativa. Isso, na realidade, não acontece no Brasil como um todo, porque a política que a gente tem é uma política que financia a sala de recurso multifuncional. Então, por exemplo, eu não sei como é o contexto de vocês aí, mas no nosso contexto, quem paga os professores de educação especial é a matriz dobrada, que quer dizer assim, então, tem um aluno, ele tem a matrícula lá no quarto ano e tem a matrícula no AE. Então, a escola vai receber 2 vezes do Fundeb por esse estudante, ele recebe vezes 2. Esse dinheiro do vezes 2 é que é usado para fazer o pagamento dos professores em muitas cidades brasileiras. Para pagar isso, você tem que colocar esse serviço dentro do sistema. E dentro do sistema se exige um número de sala para esse professor, que é a sala de recurso, que é o que o sistema está respeitando. Então, a nossa luta política é para que se amplie esse sistema, para que se amplie esse financiamento, que se possa também ser pago o AE que acontece na sala de aula comum, porque as pesquisas têm mostrado que ele tem sido muito eficiente para esse trabalho conjunto e para esse trabalho colaborativo. Então, a gente tem, sim, realidades catastróficas, acho que em todas as cidades do Brasil, mas tem também momentos pontuais, que acontecem assim, por exemplo, eu acabei de mudar para Sorocaba, né? Acabei chegando aqui agora. Aí, a cidade começa com uma experiência piloto. A gente não consegue mudar a política da cidade sem ter vivenciado estratégias de mudança dessa política. Então, você começa com um momento piloto, que você vai pegar um número de professores ou um número de aulas. Então, dentro da mesma carga horária, ele vai fazer as duas coisas, sala de recurso e sala de aula comum, para você avaliar esse funcionamento, para você divulgar isso culturalmente, e aí depois você alterar. Tá? Então, assim, no papel, na legislação, a gente tem legalmente a sala de recurso multifuncional. A gente não tem. Lá está dizendo que o professor vai prestar apoio para a sala de aula comum, mas não fala como é esse apoio. Quem vem com essa estratégia é a gente, dizendo que a gente entende que o apoio não pode ser externo à sala, né? Não pode ser alguém que vai lá dizer o que o professor deve fazer, porque isso não está mudando o contexto. E agora, muito menos quando tem que falar o que o professor tem que fazer, o que o estagiário tem que fazer, o que o profissional de apoio tem que fazer, mas que você não vai lá fazer junto, e aprender junto, e ir para esse esquema de forma conjunta, tá bom? Prof, assim, a maioria da gente vive uma realidade que é muito diferente dessa realidade que transparece no papel. Por exemplo, eu sou formado em letras em pedagogia, além de psicologia. Dentro do minha... Você é professor. Sou professor, mas no atendimento educacional especializado eu atuo enquanto psicólogo, na questão das orientações relacionadas a como os professores e a escola vai lidar com algumas patologias de alguns alunos especificadamente. Então, assim, eu trabalho dentro de uma equipe multidisciplinar, são 5 técnicos para um município que tem mais de 5.000 estudantes. E aí a gente tem uma grande demanda da educação inclusiva, e aí dentro dessa perspectiva a gente tem lutado, tem trabalhado, tem buscado dentro do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, dos conselhos de educação, a busca por garantias de algumas conquistas que já são nossas legalmente, mas que não chegam até aqui. Por exemplo, eu só tenho uma professora de educação inclusiva em todo o município, os demais são cuidadores. Então, a nossa... É diferente, né? E às vezes, Bruno, o que a gente percebe? Você vê essa lógica do financiamento? Você vai lá, faz a matrícula no AE, pela matrícula do AE, esse aluno vai receber vezes 2. Isso, para a gente, é uma coisa que já é básica, mas tem alguns municípios que não sabem fazer.
eles não sabem desse direito do aluno, eles não sabem que o atendimento educacional especializado, que é feito por um professor com formação em educação especial, ele é pago também. E se você conseguir oferecer o serviço e cadastrar isso no sistema, você pode requerer a verba para o município. Então, assim, tem pessoas que têm feito pesquisas, feito formação, só para ensinar os municípios a requerer essa verba, né? A cadastrar os estudantes, a cadastrar esse serviço, contratar esse professor, né? É uma formação que ela está anterior, que não é a formação de como que o professor vai atuar em sala de aula comum, mas como a gente vai pagar esse professor. E aí fica lá no âmbito da gestão, que talvez seja um caminho para esse município em questão. Eu não sei o tamanho dele, mas pode ser que seja essa situação específica, sabe? Acho que a Mari Lúcia está na fila, depois a Dani. Sim. Boa noite. Me escutam? Sim. Boa noite a todos e todes. Acho que o que eu ia perguntar, a senhora já respondeu. Porque é como o Bruno falou, né? A lei, o que está escrito na lei é lindo, mas na prática é triste. E há uma demanda intensa nas escolas, e eu vejo como uma situação preocupante. Muitos estudantes com crise de ansiedade e outras patologias, né, estão presentes na sala de aula. E eu ia perguntar para a senhora da sala multifuncional, né, qual o papel porque eu já fiz educação inclusiva. Eu sei que o papel da sala multifuncional é orientar a professora para realizar atividades, né, para ser ministrada com os estudantes com deficiência. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê. Não é o que a gente vê, é uma carência. E eu pergunto, porque os cuidadores, eles não têm formação em educação inclusiva. Como a senhora falou, eles têm ensino médio, não têm educação inclusiva. Então, isso tudo dificulta, aí fica essa carência e o que sai prejudicado são os estudantes, porque eu vejo que essa situação precisa ser debatida aqui no município de uma forma urgente, porque há essa carência nessa relação. A sala multifuncional precisa ser mais reestruturada, tem que haver essa relação entre a professora psicopedagoga da sala multifuncional com a professora da sala de aula, assim como os cuidadores. Então, isso aí é um assunto que eu acho que tem que ser discutido aqui no nosso território. O que a gente fala, Maria Lúcia? Que o serviço é o serviço do professor. Então, o professor faz atendimento educacional especializado. O espaço físico que ele vai fazer vai depender do objetivo desse serviço com esse estudante especificamente. Então, você vai pensar, o que você vai trabalhar com ele? O que eu vou trabalhar com ele? Eu consigo trabalhar no espaço da sala de aula comum? Se sim, a gente tem sugerido que essa seja a primeira opção sempre. Ah, não, a gente precisa fazer um trabalho individualizado. Ah, vou ensinar Braille para ele. Ah, então Braille, eu preciso de um horário com ele para ensinar Braille. O que a gente tem rebatido? Que esse estudante vá para essa sala fazer as mesmas atividades que ele faz na sala de aula comum, que isso está muito presente. Então, ele vai lá trabalhar com alfabetização, numa orientação, ou vai trabalhar com as atividades que o professor trabalhou de manhã, leva para tarde, para fazer, tipo, como vocês estavam falando, sabe? O que os diretores confundem é porque tem uma raiz histórica dessa confusão, né? Que é o antigo reforço. Então, lá na legislação diz que esse professor especializado, ele vai dar orientação, vai fazer colaboração com esse professor da sala de aula comum. Então, ele pode fazer uma colaboração sem entrar em sala. A gente só tem defendido que ela não é tão eficaz
com essa entrada em sala de maneira sequencial, para se entender a sala, o contexto, a disciplina, os outros estudantes e pensar em estratégia de trabalho coletivo. Para que a gente não aconteça aqui, ó, por exemplo, um intensivão de atividade paralela. Se o professor não tem tempo de planejar junto, de realizar junto, ele vai pegar umas folhas, vai dar para o professor da sala de aula comum e falar assim, fala para ele fazendo enquanto eu estou fazendo atividade, quando você está fazendo atividade. Aí o aluno vai ficar lá no fundo da sala, com o profissional de apoio, com o estagiário, fazendo uma atividade sem relação nenhuma com o que está acontecendo na sala de aula como um todo. Então, ele está perdendo toda uma riqueza ali do que está acontecendo na sala para fazer uma outra atividade que às vezes é tracejado, às vezes é o B com A, bar, e toda a riqueza de contexto que pode envolver a alfabetização e as operações matemáticas dentro do que está acontecendo lá naquele conteúdo, naquela disciplina, vai ficando para trás. Então, a gente tem prezado, porque a gente tem nomeando de atividades acessíveis, são atividades que todos da sala podem fazer. E para a gente pensar em atividades que todos podem fazer, a gente vai, de novo, falar que os estudos têm mostrado que só falar o professor da sala de aula fazer sozinho, ele tem dificuldade. Que é preciso um trabalho conjunto por um tempo, pelo menos, para eles aprenderem a fazer de forma conjunta. Pronto, parei. Podem falar agora. Eu vou passar a fala para a Natália, Carla. Eu só vou... Depois de Natália eu falo. A gente vai deixar só a Natália para terminar, gente, porque a gente já está encerrando, já são 29, e aí depois a gente passa a fala para a professora Carla poder encerrar. Pode falar, Natália. O microfone está fechado, Natália. Ela vai sinalizar. Eu não estou vendo a câmera de Natália. Eu estou vendo a câmera, o microfone está fechado. Se ela estiver sinalizando, a gente também não está vendo. Agora eu estou vendo a mão. Acho que ela está sinalizando. Vocês estão vendo ela, Thiago e Maílson? Ela está sinalizando para o Maílson. Vocês conseguem ver? Tenta procurar o nome dela e... Ela está com duas entradas? Porque a entrada que está para mim só está a foto dela. Não, ela está sinalizando, sim. Eu estou vendo. A câmera está aberta. Gente, então tá de Eu também estou vendo. Para outros diferentes. Mas se mais um dos intérpretes estão conseguindo vê-la? Ô, Dani, a imagem dela tá bem ofuscada aqui para mim. A internet dela não deve estar boa mesmo, não, porque para mim nem aparece. Para mim só tá a foto dela. Uma blusa preta e uns detalhes em vermelho. Ela tá de branco. Aí. Não tem blusa preta, ela tá de branco. É porque aqui para mim, por exemplo, na câmera nem está aberta, tá a foto dela. Só a foto. Ela é surda, Dani? Ó, dá para ver ela sinalizando devagar. Vocês não estão conseguindo, Maílson e Thiago? Pede para ela só se afastar um pouquinho, Maílson, vê se você consegue, para poder você conseguir ver. Acho que ela está muito perto da câmera. A Gabi está colocando ali que para ela também só está aparecendo a foto de Natália, então está tendo algum problema mesmo. Dani, tá travando muito a câmera dela. Eu não posso nem falar nada, porque para mim... Mas sinalize isso para ela, Maílson, que aí também ela... Deve ser a conexão dela, viu? Fala que a conexão dela não está boa, Maílson. Que infelizmente não está boa. Ela falou que ela vai fechar aí. Isso, quem sabe? Dê certo. Enquanto Natália volta, gente, eu queria só... Eu fiquei meio... Peguei um pouquinho na fala de Bruno e dos colegas. Eu queria só deixar claro uma coisa, que a gente debate sobre tudo isso, e a hora que a gente percebe que, de repente, a nossa realidade não está tão bonita, não está como deveria ser, né? Não é motivo também para a gente esmurecer, sabe? Eu acho que isso é mais um motivo para a gente poder entender que, se uma legislação existe, a gente tem que conhecê-la, é para isso que serve o conhecimento, para a gente buscar
os direitos, os nossos e os dos outros, né? Afinal, nós somos cidadãos, não é só os nossos direitos que nós vamos cobrar. Concorda, professora Carla? Então, por mais que a gente perceba que, de repente, a nossa realidade não é essa, isso não é motivo de você pensar, não, a inclusão, ela não acontece. A inclusão, ela é possível, ela não é fácil, em momento nenhum a gente vai dizer que é fácil, mas ela é possível. E é isso que a gente tem que entender. Às vezes, a nossa realidade não condiz com o que a legislação coloca, mas a gente também tem que pensar que tem realidades que seguem, sim. Tem outras realidades. A gente não vai ter um uníssono, todos... de uma mesma forma como deveria ocorrer a inclusão, e nessa mesma forma eu quero dizer a questão de tirar, como a colega colocou ali no chat, de tirar do papel e colocar em ação, tá? Não quer dizer que todos vão trabalhar igual, porque pessoas diferentes, né, necessidades diferentes. A Natália, a gente entender que a inclusão é possível, tá? Natália conseguiu entrar ali, a gente agora eu estou vendo a câmera de Natália. Pode ficar à vontade. Dani, peraí que eu não consigo visualizar ela. O Thiago entrou? Thiago tá aqui, tô vendo o Thiago também. Ah, então ok. Você tá vendo ela, Thiago? Pronto. Boa noite, tudo bem a todos? Eu sou surda, meu sinal é este. Eu moro em Belo Horizonte. Eu mudei para cá a cidade dela é Capela o quê? Capela Nova, Thiago, este é o sinal. Ah, sim. Maílson, tá travando para mim, você pode continuar? Eu não tive intérprete na sala de aula, sempre estudei junto com outros alunos ouvintes, e o meu modelo sempre foi o modelo ouvintista até o ensino médio. Então, eu sempre estive sozinha dentro da sala de aula. Eu sempre fui aprovada, mas eu nunca compreendia os conteúdos que era tratado na sala de aula. E em Belo Horizonte, em 2012, eu comecei a procurar pessoas surdas, porque eu não conhecia outros surdos, eu não sabia língua de sinais, eu não sabia me comunicar com surdos. Eu sempre utilizava a oralidade, porque a minha realidade era com pessoas ouvintes. Então, eu comecei a perceber como que era a cultura surda de forma atrasada, de forma tardia, porque todo o meu contato era com pessoas ouvintes. Então, toda a minha aquisição de língua, linguagem foi de forma atrasada, e aqui em Belo Horizonte que eu comecei a ter esse suporte. Então, eu acredito que é muito importante este contato de pessoas surdas. Ai, Dani, tá travando muito. Alguém está conseguindo enxergar ela bem, pessoal? Luana, Rai? Nossa. Mais ou menos. Eu vou pedir para ela retornar um pouco, então, só um pouquinho. Qual parte que ela parou, Maílson? Ela falou sobre a importância do contato, aí depois ela foi falar sobre um transplante. Posso tentar responder ela em relação ao tema e ver se ela se sente contemplada? Melhor. Vou fazer uma fala para ver se ela se sente contemplada, que eu acho que eu entendi um pouco do que ela quer falar. Na questão da surdez, tem aí o direito legal da educação bilíngue da pessoa surda. Na educação bilíngue vem desde a educação infantil até o ensino superior. O ensino colaborativo, que são esses dois professores de educação especial, e da sala comum, se prevê que um deles tem que ter formação em Libras, porque como que você vai acessibilizar a aula e vai pensar em estratégias em espaço da sala de aula se não tem a fluência em Libras? Algumas escolas, municípios,
tem trabalhado também com os polos, né? Escolas polos, que eles se nomeiam. E as escolas polos são escolas que têm essa união de estudantes surdos para que a gente consiga fazer um apoio específico e especializado com base na língua de sinais como primeira língua. Se a Natália estiver falando, né, Natália? Se você estiver falando especificamente sobre essa importância da língua, eu entendo também que, nesse caso específico, a entrada do professor ela é importante, mas ela não substitui a presença da língua. Primeiro a língua de sinais, né? E depois os outros recursos. E que tem estudos dizendo, né, que estão prevendo e pensando que em alguns casos é importante que o intérprete de Libras também seja professor, porque ele consegue fazer essa parceria professor-professor. Não entraria uma terceira pessoa, né? Esse intérprete de Libras, que também é professor, vai fazer parceria com o professor de História, Geografia, Química, Física, e vão pensar juntos nas atividades que vão ser feitas em sala de aula. É isso que você queria. Essa discussão? Pois é, mas eu, infelizmente, isso não condiz comigo e o presencial seria importante. Sim, em muitas escolas, realmente, a gente ainda está sem estrutura. E quando eu falo que está sem estrutura, semana passada eu estava lá, não, eu estava no Amapá. E no Amapá, as crianças com deficiência, em alguns lugares, ainda não estão na escola. As escolas ribeirinhas, a gente está lutando ainda. Tem uma luta Brasil para que tenha os professores de educação especial e que eles consigam chegar na escola, né, nesse espaço. Porque o espaço assim não é acessível. Então, a gente tem um Brasil, mas com muitas particularidades. O que é importante, como a Dani falou, é que a gente conheça a legislação, porque conhecendo a legislação, a gente pode cobrar que ela seja implantada. É diferente da gente não saber e falar nada está sendo feito, nada tem sido feito. Agora, o que é o nada? O que é o tudo? Né? Se a gente tem a legislação na mão e conhece, a gente consegue falar, olha, tal coisa está prevista e isso não está acontecendo, né? Mas o que está sendo previsto? A gente tem que saber, e por isso que é importante estudar a parte da política também, além da teoria, né? Obrigada, Natália. Agradece ela para mim, por favor, Cris. E é justamente eu isso. Falando, mas com relação a isso, não estava tendo, não tinha um interesse nessa construção aqui, por exemplo, na minha cidade. Não, os surdos não tinham esse conhecimento, não tinham como se desenvolver junto. E essa, na verdade, é a minha percepção neste momento sobre o que aconteceu. E é o que a gente vai ver na realidade, na maioria dos casos, é falta de conhecimento. A gente vai ver até muitas pessoas que cobram a inclusão de estar acontecendo, mas nem sabem quais são os direitos, nem sabem o que está resguardado em lei. Só fala, eu quero a inclusão. Não sabe nem o que é inclusão. Tem pessoas que cobram a sala de recurso. Ah, mas na sala de recurso, a professora que está na sala de recurso, o profissional que está na sala de recurso, não está auxiliando o professor na sala regular. Ué, mas a função não é só essa. A função da sala de recurso, a função do AEE dentro de uma sala de recurso, não é só isso, não. Vai além disso. Por que você está cobrando só isso? Porque você está cobrando só isso, cadê o restante? O restante é porque está acontecendo? Ou porque não tem conhecimento que tem mais coisa que essa sala de recurso, que o atendimento educacional especializado dentro de uma sala de recurso, dentro de um outro ambiente, pode proporcionar. Então, a gente vai estar sempre batendo naquela tecla, gente. Conhecimento. Não adianta a gente cobrar, não adianta só apontar, sem a gente ter o conhecimento para a gente correr atrás. Aí alguém vai falar assim, mas eu tenho que correr atrás dos direitos para a inclusão acontecer. Infelizmente, a gente vai ver isso numa questão legal no todo. A gente precisa ter lei do direito do consumidor, tantas outras leis para garantir outros direitos, né? Então, não é um assombro que, infelizmente, com a inclusão isso também aconteça, tá? Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Eu vou passar a fala para a professora Carla, para ela poder encerrar esse momento de hoje. Mas você já percebeu, né, professora? O tema traz muitas discussões. A gente podia ficar aqui a noite toda. A Natália estava dizendo que a língua de sinais poderia ser também de interesse das pessoas ouvintes,
para acontecer de fato essa interação e esse desenvolvimento, esse aprimoramento, né? Então, não só conhecer os surdos, mas que os ouvintes também se interessassem nesse processo. É porque a gente não vai generalizar, a gente vai ter pessoas ouvintes, Natália, que vão ter esse interesse, que já têm esse interesse, né? Então, é porque, infelizmente, às vezes, as coisas não acontecem tão rápido como a gente queria. A gente já tem uma legislação, a 14.191, ela vem já para garantir uma educação bilíngue. O que a gente precisa? Novamente, a gente vai falar sobre a questão de ver a legislação implantada, né? Mas para ela estar implantada, nós precisamos de profissionais formados e capacitados para esse trabalho, né? Para essa lei sair do papel. Então, isso de fato é importante, não adianta. Eu acredito nisso, né? Acredito nesse processo de que a gente tem que lutar em prol desses direitos, dessas conquistas. Sim, conhecimento sempre, né? Um dos motivos da gente ter o grupo e dessas discussões estarem acontecendo é justamente porque a gente acredita nisso, né? A professora Carla está aqui com a gente. Carla está lá em São Paulo, se preparando para viajar e está com a gente nessa conversa toda, né, tão calorosa como ficou e gostosa como ficou, justamente porque a gente acredita nisso. A gente acredita na força do conhecimento. Acredita que essa informação ela é capaz de trazer transformação, viu? Obrigada, Natália. Professora Carla. Acho que o professor vai agradecer, né? Agradecer todo mundo pela escuta, pela troca. Né? Sei que muitos daqui são trabalhadoras que passaram o dia inteiro aí também na labuta, como a gente aqui. Então, obrigada pela troca, gente. Até a próxima. Professora, a gente que agradece, viu? Agradecemos muito a sua presença. Obrigada pelas discussões. Eu quero agradecer aqui também, mais uma vez, aos tradutores e intérpretes de Libras que estiveram com a gente, a Crisiane da UFPEL, a Luana da UFV, o Maílson da UFV-JM e o Tiago da UFMG. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada a todos os presentes, aos integrantes do GP, integrantes do GELES que estão aqui com a gente, aos alunos de diversas instituições que se inscreveram e estão com a gente. Nós tivemos, na realidade, 100 inscrições. O SIGA fechou com 100 inscrições. Obrigada também à minha turma de Educação Inclusiva. A gente vai continuar aqui, o pessoal ainda tem seminários para apresentar, mas agradeço também à minha turma por estar aqui presente e enriquecer essas discussões. Como a gente já tinha mencionado, é esse conhecimento mesmo, sabe, que vai trazer transformações. A gente fala tanto do cidadão e da boca para fora sai tanto essa palavra, mas o cidadão é isso, é aquele que tem conhecimento e faz transformações na realidade quando necessário. Professora, mais uma vez, muito obrigada, tá? E espero que a gente esteja junto em outros momentos, tá? A UFSB está aberta a você e várias atividades que a gente vai desenvolvendo, nós vamos contar com sua presença em outros momentos também, viu? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigada, Rai. Boa noite a todos. Obrigada, Kerson. Obrigada, Tiago. Obrigada, Luana. Crise, obrigada. Obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada, Luciana, Marta, Márcia. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, Dilza. Obrigada, João.